policiais, professores, concurseiros, concursandos, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei quando você vai assistir a essa aula, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos dando continuidade à figura de linguagem chamada silepse, que nós já sabemos que concorda com a ideia que está na nossa mente, aquilo que nós queremos passar, e não necessariamente na regra gramatical. E hoje nós vamos falar de silepse de número. E número em língua portuguesa quer dizer singular ou plural. Bom, e não tem como nós iniciarmos uma aula, por mais rápida que seja, como é a aula de hoje, sem nós falarmos do conceito, não é isso? Ou de conceito. A silepse de número, ela ocorre quando o sujeito é um coletivo e o verbo ele passa a fazer essa concordância ideológica com o sujeito coletivo. É bem interessante, ao final da aula, eu vou colocar mais uma vez a tela do meu computador para você dar uma olhadinha junto comigo e você ter essa noção de coletivo. Tá? Então, todas as vezes que você for falar de coletivo e quiser usar a silepse, entenda, o sujeito ele vai estar no singular, mas ele significa muita gente. Então você, apesar do coletivo a palavra estar no singular, você vai concordar ideologicamente a palavra seguinte, ou seja, o verbo no plural. Vamos ao exemplo então. O público chegou cedo para assistir ao filme e, devido à demora na abertura dos portões, começaram a forçar a entrada. Então entenda, público, a palavra público, substantivo masculino, público está no singular. Então o número da palavra público é singular. Só que quando você pensa em público, no próximo slide eu vou mostrar para vocês isso melhor. Quando você pensa em público, você pensa o quê? Em muitas pessoas, em muita gente. Então, o que acontece lá na frente no verbo? Veja que o verbo é começar, começaram. O verbo ele não concorda. A regra da língua portuguesa seria o quê? Concordar sujeito e verbo, não é isso? Então, a concordância sujeito-verbo. Só que na silepse de número, você vai deixar a regra da língua portuguesa de lado e colocar a sua ideia. É algo muito subjetivo. Então, você quando pensa em público, você pensa em muita gente. Então, você vai pegar o verbo e colocar no plural, justamente por significar muitas pessoas, entenderam? Vamos então ao próximo slide, que fica mais claro isso. Eu coloquei uma imagem que vai ficar bem claro para a gente, ok? Prontinho. Pessoal, no cinema, olha só, muita gente. Então, público é muita gente, mas só que a palavra público está no singular. E o verbo começar foi para o plural justamente porque nós queremos enfatizar para o nosso ouvinte, para o nosso interlocutor, nós queremos enfatizar que público são muitas pessoas, tá certo? Isso é silepse de número. Nesse segundo exemplo, a gente pode verificar a mesma situação, né? Veja, como vai a turma? Estão bem? Então, repare que a turma está no singular, mas o verbo está no plural. Repare que a menina já automaticamente pensa o quê? Em muitas pessoas. E quem está falando ali com o seu interlocutor, justamente quer passar essa ideia, que turma é muita gente. Então, ela deixa de concordar como realmente seriam as regras gramaticais, seria como vai a turma, está bem, essa seria a regra. Mas na silepse, a silepse ela ignora a regra gramatical para concordar com a ideia daquilo que você quer passar. Ok? Vamos a mais uma, para a gente fechar bonitinho isso? Vamos lá. Olha só, esse ficou então mais claro ainda, né? Vamos dar uma olhada.
A população chegou agitada ao comício. Levavam cartazes e apitos. Entenderam? Veja o sujeito. A população está no singular, mas eu quero enfatizar que população é muita gente. Então eu pego o verbo e coloco no plural, para representar ali que eu estou enfatizando o plural, que está contido dentro de população. Ok? E a silepse, ela me outorga, ela me chancela isso, eu posso usar. Tá certo? Eu vou levar vocês direto agora para a tela do computador, para vocês verem outros exemplos de coletivo, para a gente poder fechar a aula. Uma aula rapidinho, uma aula tranquila. Veja só, pessoal, coletivo de pessoas. Para indicar um conjunto de pessoas sem os especificar, podemos utilizar diversos substantivos coletivos. Os mais utilizados são, então veja isso aqui: multidão, gente, pessoal, bando, massa, magote, grupo, galera, tropa, turba. Todas essas palavras aqui, elas estão no singular, mas elas significam que aqui dentro de cada uma existem muitas, mas muitas pessoas. Então, eu vou utilizar cada um desses coletivos com um verbo no plural. E isso é silepse de número, né, pessoal? Ok? Combinado, então? Muito bem, pessoal. E aí a gente chega ao fim de uma aula super rápida, né? Bem tranquila. Eu espero que vocês tenham entendido. E aqui eu deixo esse slide, né? Esse pequeno post aí pra gente, meu, da Rosana. E do lado esquerdo vocês podem observar que eu lanço agora na semana que vem uma coletânea de provas da OACP. São muitas e muitas e muitas páginas, se não me falha a memória, são mais de 900 páginas. Foi um trabalho de pesquisa muito grande por parte da Rosana, da minha parte também, e nós chegamos a um produto final. Fiquem com Deus, forte abraço, Deus no comando de nossas vidas e o que eu falo sempre, a vida é dura para quem é mole. Tchau, pessoal.